Aí vocês me falam se vocês estão vendo a tela. Deixa eu ver. Tá gravando. Vocês estão vendo minha tela, meninas? Só me respondam. Sim, sim. Beleza. Sim. Deixa eu ver aqui onde que eu compartilhei com vocês. Transformação de soluções. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza. O que a gente vai fazer com transformações de soluções? A gente vai imaginar, tá? Como se as soluções tivesse solvente soluto. Toda vez que a gente pega uma solução e dilui ela é um solvente, tá? Então, por exemplo, a gente vai o soro fisiológico, ele é sal, tá? O glicosado, ele é açúcar. Então, o que acontece? A gente vai pegar eles e dissolver sempre em água, que é o nosso solvente. E o soluto é o sal, a água, tá? Pra gente já ter uma ideia. Aqui como eu pus para vocês, ó, soluto, sal, solvente, sempre a água. E a mistura dos dois dá uma solução. Ou pode ser o açúcar e a água. A mistura dos dois dá uma solução. Que tudo isso, a única diferença dos soros é que eles são estéreis, né? São solução estéreis. Mas é a mesma proporção química aqui. Aí nós vamos aqui, ó, que eu tô falando aqui de um soro fisiológico, ó, 0,9%, tá bom? Essa é a concentração dele, 0,9%. Então, quando a gente fala em porcentagem, esse 0,9%, tá? A gente vai observar o quê? Que a solução dele, que cada 100 ml aqui, ó, ele é graduado aqui. Se ele tiver 500 ml, 1000 ml, né? A gente vai ter uma diferença nesse soro pela quantidade total que ele tem no frasco. Mas a gente sempre conta cada 100 mlzinho dele, eu tenho essa concentração que tá colocando aqui para mim. 0,9 ml. Até aqui tudo bem, meninas? Só me falem um ok, porque eu não tô vendo a tela de link. Ok. Tá. Qualquer dúvida, vocês abram o áudio, aí vocês podem me interromper, tá bom? Ok. Porque pelo chat eu não vejo que eu tô com a tela aberta. A equivalência aqui de cada soro. Eu não falei que ele tem 0,9? Então, ó, cada 0,9 gramas, né? Que cada 0,9%, aqui, ó, que vocês vão encontrar no soro, que é a porcentagem, ele tem 0,9 gramas. Se ele tivesse 10%, 10 gramas. Se ele tivesse 5%, 5 gramas para cada 100 ml. Aí nós vamos aqui, ó, para descobrirmos quantas gramas há num frasco de soro fisiológico a 0,9 com 500 ml. Então, o que a gente falou? Esses 500 ml é o quê? É o total dele, não é? Que eu falei para ele, o que vai modificar esse meu resultado aqui, ó, é o total dele aqui. Ele diz aqui que ele tem o total 500. Porém, aqui ele tem 0,9 gramas, 0,9%, que é igual a 0,9 gramas,
que esse 0,9 gramas é sempre para 100 ml. Aí eu quero descobrir quanto tem no meu frasco total. Quanto tem o meu volume total? 500, que é ml embaixo de ml, gramas embaixo de gramas. Faço a minha famosa regra de 3, 100 vezes x, 500 vezes 0,09, né? Que vai dar o meu resultado 4,5 gramas. Então, eu acabei de descobrir que nesse frasco de 500 ml aqui, tá? Eu vou ter 4,5 gramas, né? No frasco total de 500 ml. Porque a cada 100 ml partição dele, eu tenho 0,9. Agora, a gente vai transformar uma solução, partindo-se do princípio que vocês já entenderam que sempre eu tenho que usar a minha porcentagem, passar para gramas, descobrir sempre que é para 100 ml, que é uma quantidade de 100, e o seu volume total. Veja bem aqui, eu disponho de frascos de soro glicosado 5% 500 ml. É o que eu tenho na minha unidade. E eu tenho também ampolas de glicose 25% 20 ml. Eu tenho que ter. Se eu vou transformar um soro de 5 para 10, eu tenho que ter ampola de glicose. Se eu vou transformar um soro de 0,9% de sódio para 1,5% de sódio, eu tenho que ter ampola de cloreto de sódio, tá? Eu tenho que ter alguma coisa em mãos para poder transformar isso. Simplesmente não dá para mim sem transformar sem essas coisas. Então, aqui eu tenho o quê? Ampolas de glicose, 25%, 20 ml. E a minha prescrição médica, que é o que o médico quer que coloque, soro glicosado 10%, 500 ml. Como que eu vou proceder? Primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto de glicose eu tenho no soro que eu tenho disponível lá na minha instituição. O soro que eu tenho disponível na minha instituição é esse daqui, ó. Que é o soro, né? A 500 ml, 5%. Então, como que eu falei para vocês? Esse 5% ele não vai ficar como 5 gramas? Eu não vou transformar, eu não sei que cada 100 ml, sempre aqui vai ser 100, gente. Sempre vai ser 100. Tem 5 gramas, tá? 5 gramas para 100. Aí aqui o meu volume total é 500, então 500. Se aqui fosse 1.000, seria 1.000 aqui. Se fosse 10 aqui, aqui seria 10. Mas é 5 e 500. Então, eu acabei de fazer minha regra de 3 e descobri que nesse soro aqui, ó, que eu tenho disponível, eu tenho o quê? Em 500 ml de soro, eu tenho 25 gramas. Porque a cada 5 gramas eu tenho 100 ml, mas nele todinho eu tenho 25. Aí eu descobri quantas gramas eu tenho primeiro nesse meu soro que está lá disponível na minha unidade. Mas ele quer o quê? O médico quer um soro de 10%, ele não quer um soro de 5%. Aí o que acontece? Ele não quer um soro aqui de 10%? 10% é igual a 10 gramas. Não é sempre para 100 ml que eu vou descobrir que tem essas 10 gramas tem sempre 100 ml? O total dele também é 500. Fiz minha regra de 3, eu descobri que no soro que eu vou ter que transformar, eu tenho o quê? Eu tenho essas 50 gramas nesse soro de 10. Mas eu ainda não tenho esse soro, eu só tenho aquele outro lá, 5%. Eu só sei que esse soro, para ser transformado, que ele quer que ocorra no paciente, ele tem 50 gramas. Aí, o que eu vou descobrir depois, né? Se no soro que eu tenho lá na minha unidade, o resultado dele não deu 25 gramas, e o que é para ser transformado não deu 50,
Eu faço apenas uma conta de subtrair para saber quanto que falta do soro que eu tenho de gramas de glicose para mim ter o quê? No soro que eu vou ser transformado. Então, 25, que é o que eu tenho, para 50 que eu tenho que transformar, só falta 25 gramas de glicose. Veja bem, até agora eu não coloquei nada dentro de nada, eu só estou vendo o que vai ser colocado. Então, falta nesse meu soro de 5 para 10%, 25 gramas de glicose. E eu vou tirar essas 25 gramas, como eu falei para vocês, da minha ampola, da ampola de glicose, né? Que ele também me disponibilizou essa ampola. Só que eu ainda não sei quantas gramas tem na minha ampola de glicose. Só que agora vai chegar a vez dela. Aqui, ó. Ele não falou que eu tenho uma ampola de glicose 25%, que ela tem 20 ml, o volume total dela? 25% eu já falei para vocês que ela não vai ser cada 25 gramas, por mais que ela tenha 20, eu sei que esses 25% é sempre para cada 100 ml, que se transformam em 25 gramas para 100. Só que aqui embaixo eu sempre não coloco o volume total. O meu volume total dela é 20, se fosse 10 era 10, se fosse 5 era 5, se fosse 100 seria 100, né? Mas não existe ampola de 100. Mas ela é 20 ml. Eu coloquei aqui 20 ml. Eu acabei de descobrir depois, através da regra de 3, que nessa minha ampola aqui, ó, de 20 ml, ó, essa é a minha ampola que eu tenho. 20 ml, 25 gramas, eu tenho o total dela, dentro dela, 5 gramas de glicose, certo? Eu tenho essas 5 gramas. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar, eu sei que cada 5 gramas de glicose, ela contém nesses 20 ml. Aí eu já esqueço esses 25, que eu acabei de descobrir. Eu não descobri na minha ampola de glicose aqui que cada 5 gramas de glicose, lá na ampola não tem o volume total 20 ml. Aí se lembra que nós fizemos lá a diferença do soro que é para ser transformado no soro para transformar? Ela não deu uma diferença aqui de 25 gramas lá em cima, que é aqui, ó. Ó, essa diferença aqui deu 25 gramas. Então, eu vou pegar essa diferença e vou colocar o quê? Aqui. Peguei a minha ampola de glicose de 5 gramas, de 20 ml que eu descobri aqui no exercício anterior, e peguei as 25 lá da diferença de soro. Realizei uma regra de 3. Aí, o que vai acontecer aqui? Eu acabei de descobrir que deu 100. 100 o quê? Meu X tem embaixo de ml, né? ml. Eu tenho que colocar 100 ml num frasco do soro de 5%, né? Para transformar um soro a 10%. Mas, pessoal, veja bem aqui o soro. Eu vou voltar lá no frasco. Olha aqui. Aqui até parece que é bastante, né? Mas não é. Ele é uma quantidade bem menor aqui, ó. Tá? Porque aqui tá uma foto ampliada, desproporcional tudo, mas quando você olha aqui, nesse espaço aqui que tem para mim colocar o líquido aqui, ó, eu não consigo colocar 100 ml aqui. Se eu colocar 100 ml, ele vai começar a transbordar e não vai caber o líquido aqui. É a mesma coisa, eu tenho um copo de 200 ml, eu quero encher ele com 250. Não dá, não cabe, né? Eu tenho que pelo menos tirar um pouco do que eu tenho dentro dele. E a mesma coisa que acontece aqui, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, para você ter uma ideia, tá? A gente subjuga-se que aqui cabe-se até, tá, de 30 a 40 ml. A gente fala que cabe até 40 ml.
nesse vão aqui livre, tá? Então, como aqui deu para mim colocar aqui, ó, 100 ml, não dá naquele vão livre. Eu falei que cabe até 40 ml. Então, se eu colocar esse 100, vai ter que transbordar. Só que o que acontece? Eu ainda não pus nada dentro, eu só sei que eu tenho que colocar 100 ml de glicose dentro do soro, tá bom? Aí, o que vai acontecer lá? Eu vou pegar, eu vou ter que jogar fora. Eu vou jogar fora daquele soro que eu ainda não transformei, que é o 5%. Só que ele não tem uma concentração de soluto, que é o açúcar. Quando eu jogo fora ele, eu não jogo soluto ou a água. Eu vou já jogar a solução inteira. Eu jogo junto o soluto, eu jogo junto o açúcar. Então, eu perco essa glicose. Então, quando eu jogo fora essa glicose, eu tenho que saber quanto eu perdi. Por quê? Se eu jogar a glicose e não repor essa glicose, ele não vai ser um soro a 10, vai ser um soro 8,8, 9%, menos 10. Então, parte do princípio que eu vou ter que aqui, se aqui tivesse dado 40 ml aqui, ó, esse resultado 40 ml, ele cabe dentro daquele espaço. Eu aspiro esses 40 ml e coloco dentro daquele soro. Pronto, acabou minha conta aqui. Então, sempre fique ciente. Deu 40 aqui, pronto, acabou, tá? Agora, se der mais de 40, eu tenho que jogar fora. Aí, eu vou passar para outra parte, ó. Se lembra que eu falei daquela parte, né? Que não cabe da glicose, ó. Esse é o soro glicosado a 5, que é o que a gente está trabalhando. Aí, o que vai acontecer aqui, gente? Tá? Se eu não tenho o meu soro glicosado a 5 aqui, que é o soro que eu estou transformando, mas eu preciso jogar fora. Aí ele não tem 5 gramas, que é o soro que eu estou transformando. Eu não falei que é sempre para 100 ml? Aí eu não tenho que colocar 100 ml nesse soro, que é o que deu o meu resultado lá atrás, para me transformar ele a 10%. Então, é esses 100 ml que eu tenho que colocar. Só que nesse passo, em vez de eu colocar, eu falei para vocês que eu vou ter que jogar fora, porque não vai caber. Então, eu jogo fora esses 100 ml. O resultado que deu aqui, ó, nesse passo aqui, ó, que é o anterior, que é o que eu preciso colocar, deu mais do que 40, é o que eu vou jogar. Se desse 60, ia jogar 60. Se desse 70, ia jogar 70. Ai, deu 40, não jogo nada, paro aqui. Mas deu 100, então eu vou colocar aqui, ó, para saber, tá? Peraí. Onde que eu parei aqui? Oxi, peraí, eu me acho, desculpem. Aqui. Aí eu coloquei aqui para saber quanto se eu vou jogar fora, quanto que eu vou perder, que eu falei para vocês que eu vou perder também a glicose, o açúcar. Aí 5 gramas, que é o que eu tenho, 100 ml, que é sempre para cada 100. Aí a gente jogou fora 100 ml, fiz minha regra de 3. Acabei de descobrir que cada 100 ml que eu joguei fora, eu perdi 5 gramas. Aí vocês viram que quando eu jogo fora eu perco, que é uma prova que eu perco a concentração do soro. Só que ele não quer o quê? Ele não quer 9,5. Ele quer 10%. Então, essas 5 gramas eu vou ter que repor ela. E eu vou repor ela da onde? Eu vou repor ela das minhas ampolas. Então, ó,
Lá atrás eu não descobri que a minha ampola tem 5 gramas para cada 20 ml de glicose. Eu descobri lá atrás, que eu fiz os meus cálculos. Ela tem 5 gramas de glicose para cada 20 ml. Eu não joguei fora aquele 100, eu não perdi essas 5 gramas. Então, eu vou ter que ver quanto que eu perdi nessas 5 gramas para repor. Fiz minha regra de 3 aqui, ela deu o quê? 20 ml. Então, veja bem, agora eu estou pronto para fazer o que eu preciso. Eu peguei esse meu soro de 500 ml, joguei fora 100, certo? Aí lá não deu que eu tenho que colocar 100 ml de glicose? Consigo agora colocar 100 ml, que ó, se eu peguei ele, joguei fora 100, ele ficou com 400. Aí eu coloquei os outros mais 100 de glicose, ele voltou o meu volume de 500. E esse 5% que eu perdi aqui, ó, tá? O que acontece? Eu ponho mais esses 20 ml de outra ampola de glicose, que vai formar um volume total, somando, de 120 ml. Então, com 120 ml daquelas ampolas de glicose que eu tenho, tá? Ela vai o quê? Formar o meu soro de 5 a 10%. Nada mais é que são 6 ampolas. Então, se eu pôr 6 ampolas de 20 ml, vai dar um total de 120 ml. Aí, vai formar os meus 120, que vai ter um volume total de 520, que eu falei para vocês que cabe dentro do frasco, e eu vou conseguir infundir esse soro, certo? Meninas, e aí, deu nó? Se a gente pudesse Bastante. tratar só com isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de gravar.